Salve a igreja com a paz do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes aqui hoje? Quantos estão com frio aqui hoje? Oh, glória de camisa. Amém? Eu peço que os irmãos da sua Bíblia em Salmos 95. Os irmãos abram a Bíblia em Salmos 95. Salmos 95. Amém? Eu sei que está na TV, irmão, mas faz um esforço para ler a Bíblia. Abrir a Bíblia. Isso, coloca de pé. Reverência à palavra. Amém? Em Salmos 95, 1 diz: venham a todos e louvemos a Deus. Ó Senhor, cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor. Amém? Pode se sentar? Vou ler mais uma vez. Venham todos e louvemos a Deus. Ó Senhor, cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor. Irmãos, hoje é uma sexta-feira um pouco mais gelada que o comum. Talvez o primeiro dia de frio do ano, mais frio assim. E mesmo que talvez nós estejamos um pouco mais preguiçosos, porque o frio acaba de alguma certa forma deixando nós mais preguiçosos. Mas aqui diz que cantemos com alegria a Deus. Vamos comparecer diante dele com ações de graças. Então, no dia de hoje, irmãos, eu quero que os irmãos separem o melhor louvor. Você sente que o culto está um pouco, parece que silencioso. Isso não pode ficar, irmão. Hoje nós precisamos entregar o melhor para Deus. Todos os cultos nós temos a responsabilidade de vir aqui entregar o melhor para Deus com alegria. Não é que Cristo está pedindo para nós só estarmos aqui, Ele está pedindo para nós estarmos aqui com alegria. Que nós podemos render o nosso melhor no culto de hoje. Que nós podemos entregar o nosso melhor no culto de hoje, porque Cristo está esperando pelo nosso melhor, sempre. Sempre pelo nosso melhor. Então, irmãos, eu quero que os irmãos fechem os olhos. Vamos orar um pouco. Os irmãos fechem os olhos. Feche os olhos, irmãos. Medite agora. Vamos orar para mudar esse clima de início do culto. Para os irmãos se animarem um pouco. Para que o Espírito Santo possa vir de encontro com os irmãos. Para que possamos ser um culto totalmente diferente. Mas eu ouvi isso nos outros cultos. Irmãos, em todos os cultos nós vamos fazer diferente. Vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar sempre dar o nosso melhor, porque Cristo merece o melhor. Então eu peço que todos aqui nessa noite orem para Deus, falem com Deus. É como eu sempre digo, agradeço pela sua semana, pelos momentos bons e ruins. Fale com Ele sobre a sua próxima semana que vai vir. Deus, eu planejo que nessa semana aconteça as coisas. Converse com Ele. Faça os seus projetos pela próxima semana. E nesse momento é o período que você pode falar com Cristo. Então feche seus olhos e vamos orar. Aleluia, santo e exaltado é o teu nome, Pai. Estamos reunidos aqui diante da tua presença. Estamos reunidos aqui pelo teu Espírito Santo, que nos guardou e nos livrou durante todo o dia. Esse mesmo Espírito Santo, ó Pai, que esteve conosco durante todo o dia, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite, olhando para nós
como corpos de Cristo, porque estamos reunidos aqui como igreja, e como igreja somos o teu corpo, ó Pai. Por isso nós queremos achar o nosso lugar no corpo. Nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, procurando saber qual é a nossa parte do corpo. Nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos fazer o teu querer. Derrama sobre nós do teu Espírito, derrama sobre nós agora da tua vontade, do teu querer. Faz abrir as nossas mentes, abre agora, Senhor, a nossa mente, para que venham as tuas palavras, para que venha tudo derramado do alto céu, para que sejam as tuas palavras sendo ministradas nessa noite, para que sejam as tuas palavras através desta oração, porque eu, como homem, Pai, não tenho nada para oferecer para o teu povo, mas tu tens, ó Pai, através da tua palavra, através da tua voz, através do teu Espírito, que está aqui nesse momento, sondando os nossos corações, sondando as nossas vidas, sabendo de tudo que fizemos durante o dia. E nessa noite, nós estamos aqui para adorar e glorificar o teu santo nome. Por isso, ó Pai, eu sei que todos nós reunidos, ó Pai, podemos trazer a tua chama novamente para este lugar. Eu sei que as nossas palavras, ó Pai, não vão ser jogadas ao vento. Eu sei que as nossas palavras não vão sair dos nossos lábios em vão, ó Pai, porque são palavras que vão vir como um rio do seu trono, que vai ministrar sobre nós, que vai lavar as nossas vidas, que vai lavar a nossa alma, que vai tirar de nós todo aquele peso, tudo aquilo que poderia fazer a gente se calar, tudo aquilo que poderia a gente fazer ficar quietos, todo o cansaço, todo o desânimo. Pai, pega tudo isso agora e arranca do meio do teu povo. Tira, Pai, do meio do teu povo. Traz sobre nós o teu fogo. Traz sobre nós aquele teu fogo que outra hora brilhava sobre a tua igreja, que outra hora brilhava sobre o teu povo, que outra hora, numa certa feita, todos estavam reunidos esperando a descida do Espírito Santo. E naquele dia, Pai, eles sentiram a tua presença como nunca foi sentido. E nessa noite nós estamos aqui para sentir a tua presença como nunca sentimos em nossa vida, para fazer a tua presença, Pai, ser engrandecida todos os dias, para fazer a tua presença ser engrandecida todos os dias, para que todos saibam que ainda existe um Deus, que é o mesmo Deus da fundação da terra, que é o mesmo Deus que um dia nos chamou, que é o mesmo Deus que um dia nos capacitou, que nos escolheu no meio de tantas pessoas. Tu nos escolheu para ministrar e para adorar o teu santo nome. Pai, nós estamos aqui, ó Pai, para trazer o teu avivamento. Nós estamos aqui, ó Pai, para trazer o poder da tua palavra. Nós estamos reunidos aqui, ó Pai, para trazer o poder da tua palavra, porque a tua palavra ela traz cura, a tua palavra ela traz libertação, a tua palavra nos ensina que aonde ela é apregoada, algo tem que acontecer, Espírito Santo. Algo tem que acontecer, Espírito Santo. E nós não estamos aqui reunidos conforme se reunimos, não, ó Pai. Nós se reunimos aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, para fazer a tua palavra ter poder de verdade, ó Pai. Nós não queremos ser honrados, nós queremos honrar ao Senhor acima de todas as coisas, não porque tu pode nos oferecer, mas pelo que tu és, Pai. Nós queremos te honrar pelo que tu és, ó Pai, porque o Senhor, em meio a todas as tribulações de nossas vidas, não nos abandonou em nenhum momento, até nos momentos em que a gente se decepcionou e dissemos dentro de nós que não queríamos mais, lá estava o Senhor dizendo: não, eu sei que você só está cansado, eu sei que você só está desanimado, mas vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, E neste dia de hoje, ó Pai, que simboliza a data da sua morte, nós nos reunimos aqui para agradecer a Ti, ó Pai, porque o Senhor passou por um longo caminho, sofreu demais, foi chicoteado, foi pisoteado, foi cuspido, foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas nós estamos aqui porque nós o aceitamos como nosso Salvador e queremos te agradecer pelo seu sacrifício, ó Pai. Nós sabemos que neste momento tu estavas crucificado,
para levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. O castigo que nos deu a paz estava sobre ti naquele dia. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos libertos. E hoje podemos dizer que a tua palavra é luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés. A tua palavra vai nos ensinar, ó Pai, que tu sofreu tudo por amor a nós, pessoas pecadoras, que um dia também não soube dar valor a tudo aquilo que o Senhor tinha nos dado. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que desperdiçamos as chances. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que jogamos fora tudo aquilo que tu colocou em nossas mãos. Perdoa-nos, ó Pai, que nos momentos das lutas, em vez de lutarmos, nós desistimos. Mas tu não desistiu de nós. Tu não desistiu de nenhum de nós. E nessa noite, o teu Espírito Santo está aqui, pelo teu sacrifício que fez por nós naquela cruz do Calvário. O teu Consolador está aqui nessa noite, para consolar o nosso coração e a nossa alma, no meio de um mundo tão tribulado, um mundo tão difícil, um mundo onde as pessoas cada dia mais estão voltadas para o mal. Mas nós estamos aqui orando por cada ser humano que existe na face dessa terra, Pai. Nós oramos pela nossa família, oramos pela nossa casa, oramos pelos nossos amigos, pessoas que nem sabemos quem é. Sacrifício este que tu fez na cruz, pessoas que tu nem conhecia, ainda estávamos para nascer, mas tu olhou e disse: está consumado. Pai, obrigado. Obrigado pelas nossas vidas, pelo pão de cada dia. Obrigado pelas forças que o Senhor nos concede em cada manhã que levantamos. Cada manhã que levantamos desanimados, cada manhã que levantamos cansados, mas não podemos parar, não podemos desanimar, porque nós temos que lutar para trazer o sustento de nossa casa, para trazer o sustento para a nossa família. Nós temos que lutar todos os dias, e não é com as nossas forças que vencemos, é com as suas forças que vencemos todos os dias. É com as suas forças que nós saímos de casa e podemos voltar tranquilamente. É tu quem nos livra e nos guarda durante o caminho. É tu quem nos livra do acidente. É tu quem nos livra do roubo, do assalto, do sequestro. É tu quem nos livra de todo o mal. É tu quem guardas, ó Pai, as nossas escolas. Ó Espírito Santo de Deus, dizemos para ti nessa noite: alcança o coração de cada pai e de cada mãe. Alcança o coração daquelas famílias, Pai, que estão passando por lutas, que muitas das vezes não sabem mais o que vão fazer, que estão pensando em desanimar da vida, porque as lutas são muito grandes, as provas são maiores ainda. Mas tu, ó Deus, enviou o Consolador nessa terra para todos nós, que neste momento console o coração desse pai, dessa mãe, Pai, e que todas as outras crianças sejam guardadas por ti. Não queremos só pelos nossos filhos, mas queremos por todas as crianças dessa terra. Não só as crianças, mas os pais e as mães, que todos os dias têm que lutar pelo sustento de sua família, Pai. Saem de suas casas, deixam seus lares, vão em busca do sustento. Pai, só tu podes guardar e livrar a cada um. Assim como tu podes guardar este bairro, assim como tu guardas o nosso bairro, guardas, ó Pai, todas as vidas criadas por suas mãos. Eu sei que a tua palavra ela tem que se cumprir, mas guarda, Pai, todos aqueles que te amam, todos aqueles que clamam pelo seu nome,
Que nenhum mal suceda sobre as suas famílias, sobre as suas casas. Que nenhum mal possa tocar. Que nada desanime essas vidas de lutar pelos seus sonhos, de conseguir os seus objetivos, ó Pai. Pai, Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tu sabes o que todos nós precisamos. E eu sei que nessa noite não vamos sair daqui desamparados, porque eu sei que a Tua palavra já está revelada e os louvores todos foram direcionados pelo Senhor. Abra agora o nosso entendimento, que a gente não venha ficar preso no nosso eu, que tudo aquilo que possa atrapalhar caia por terra. Pai, toda inveja, todo mal, que as pessoas não olhem quem vai ministrar ou quem vai louvar, mas que eles olhem pelo poder do Teu Espírito que vai ser derramado neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu Te agradeço, pois sei que o Senhor é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e está aqui nesse lugar. Te agradeço, ó Pai. Que a bênção se derrame
Bata as palmas pro seu irmão. Bata palmas. Amém, irmãos? Vamos louvar nessa noite. Os irmãos podem se colocar em pé. Vamos adorar nessa noite, até que o Brasa Viva vai se posicionando. Irmãos, o hino que nós vamos louvar nessa noite é muito conhecido, os 2 hinos. E vamos louvar nessa noite. Vamos adorar a Deus, irmão. Vamos tirar esse momento para adorar a Deus. Para fazer que nosso louvor chegue até o seu trono. Vamos adorar nessa noite. Quantos aqui nessa noite querem despertar o espírito de adorador nessa noite? Quantos aqui nessa noite querem dar o seu melhor para Deus nessa noite? Não estou ouvindo, irmão. Quantos querem dar o seu melhor nessa noite? Irmão, nós que fazemos o culto, então vamos dar o melhor para Deus nessa noite. Vamos falar com Cristo. Vamos falar com Cristo nessa noite. Cristo quer nos ouvir nessa noite. Ele necessita nos ouvir nessa noite. Então fale com Ele, louve Ele, adore Ele. Use, você é um instrumento para adorar a Cristo. Então use todas as formas para falar com Ele nessa noite. Louve junto com nós. Adore Deus mais alto nessa noite. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Mais alto, irmão, mais alto. que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Ouve, irmão. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do teu amor.
vez, irmão, mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. A última vez, irmão. Mais alto. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Bata palmas pro Senhor nessa noite. Bata palmas. Amém? Irmãos, o hino que vamos louvar agora é um hino muito, muito conhecido. E ele diz que não importa as circunstâncias, não importa os momentos, não importa o que nós estamos vivendo na nossa vida, que até que o Senhor volte, nós vamos dar o total adoração a Deus essa noite. Nós vamos adorar Ele em todas as nossas formas essa noite. Então, irmão, use esse momento, adore a Deus nessa noite. Cristo quer te ouvir nessa noite. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Mais alto, irmão. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere o nosso coração, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Cante até que o Senhor venha.
fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, irmãos. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Mais uma vez, irmãos. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Mais alto, irmãos. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante Mais uma do vez, teu irmãos. altar. Até que o Senhor venha. Mais uma vez. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Bata palmas pro Senhor nessa noite. Bata palmas. Amém? Pode se assentar, irmãos. Pode se assentar. Irmãos, vamos para um momento da oferta. Se houver algum dizimista, pode vir à frente. Que o nosso pastor Ângelo vai estar orando. E, irmãos, lembrando que o saldo para pagar o aluguel do mês que vem é de R$558. Graças a Deus, os irmãos têm nos ajudado. Então, continue nos abençoando, irmãos. Continue nos ajudando a pagar o aluguel da igreja. Os irmãos têm abençoado. E que continue nos abençoando. Nós somos gratos pela ajuda dos irmãos. E eu já vou passar para a pastora, ela vai estar orando pelas ofertas e dando sequência no culto. Amém? Bata palmas para o Senhor. Amém. Aquele que tem sua oferta, pega nas tuas mãos. Aquele que tem o seu dízimo, vem para frente. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem abençoando nesta noite cada ofertante que vai contribuir, Senhor, na tua casa, meu Deus. Vem, Senhor, fazendo a multiplicação através da oferta de cada filho e cada filha sua, Senhor, aqui nesta noite, conforme eles ofertar diante dos teus olhos neste lugar. Abençoa, Senhor, todos os dizimistas, Senhor, sobre esta casa, meu Pai, sobre os 90% que o Senhor o permite estar com eles, meu Pai, que haja multiplicação
que haja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o mover sobre os 90%, Senhor, que o Senhor permite, Senhor, que eles fiquem com Ele, meu Pai. O propósito que nós estamos colocando, Senhor, o propósito contigo, Senhor, para que se abra a janela, são no 90%, Senhor, ao qual o Senhor permite o teus filhos, Senhor, ficar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa multiplicação venha a ser vista a olho, Senhor, natural, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos aqui nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Pode passar. Irmãos, eu tive mentoria quarta-feira, porque esse mês é um mês, irmãos, aonde os valentes vão ver o manifestar da promessa de Deus em suas vidas. Então, esse mês é o mês aonde os valentes vão ver o manifestar da promessa de Deus na sua vida. É o mês aonde vamos tomar posse das promessas de Deus sobre a nossa vida. E nós estamos, irmãos, falando em Mateus 7, versículo 7, que diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Então, nós estamos sobre esse pedir, e dar-se-vos-ás em outras traduções. E eu tive essa mentoria a respeito disso, falando sobre promessas, sobre este mês ser um mês de conquista, que nós vamos ver, que nós vamos tomar posse, que nós vamos enxergar todas as promessas que Deus tem para a nossa vida ainda esse mês. E conversando, estudando, a apóstola Marli me chamou a atenção a respeito sobre a casa construída na areia, e a casa construída sobre a rocha. E ela começou a falar que quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio e que construi a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. E ela começou a falar para mim assim, que hoje no meio dos cristãos acontece muito que as pessoas vêm para a igreja, as pessoas participam do culto, as pessoas participam até mesmo da ceia, só que suas casas muitas vezes não são construídas na rocha. E ela falou que é um perigo muito grande quando você constrói uma casa sem um alicerce. E todas as casas nós temos que construir com um alicerce. E hoje em dia você vai ver que pessoas elas constroem para a parte de cima, quer dizer, eu quero ver a construção, eu quero ver como vai ficar a casa, eu quero ver como vai ficar o prédio, eu quero ver como vai ficar o sobrado, eu quero ver como vai ficar o apartamento. Então você quer ver, mas você não quer alicerçar para essa construção. Isso é muito perigoso, e nós temos que ser um homem sensato, um homem que constrói profundo a seu alicerce, no mais profundo, igual uma árvore que tem raízes profundas. Nós temos que construir nossa casa desta maneira, mas num alicerce profundo, como uma raiz profunda. Por quê? Porque você vai ver que vai vir a enchente, vai vir um vento forte, ele vai soprar sobre a casa, porém ela não vai cair. Só que aí o que me chama a atenção, que quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é construído como homem sem juízo. Caiu a chuva, vieram as enchentes, um vento, soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. E o que me chamou a atenção, que sobre as duas casas vieram a enchente, e sobre as duas casas vieram o vento forte. Mas aquela que constrói no Senhor mantém-se de pé. E aquela que não constrói no Senhor, o vento vem e leva tudo, carrega tudo. É tudo destruído. E ela começou a falar para mim que não adianta eu querer construir coisas que só os olhos humanos vão ver. Eu preciso construir coisas que o humano não vai ver. Porque não é o momento de ninguém ver nada. É o momento de construção. E quando chegar o momento certo, que o alicerce estiver pronto, aí sim, Deus vai mostrar a construção. E ela começou a falar sobre isso comigo.
E ela começou a falar para mim que tem 2 tipos de lares, tem 2 tipos de casa. E que tanto para um, como para outro, como para ímpio, como para cristão, a chuva é igual, a enchente é igual, o vento é igual. A diferença é como você constrói o teu alicerce. E ela falou que tem pessoas que querem construir alicerce e quer construir alicerce, irmãos, raso, sem profundidade nenhuma. Porque tem pressa da construção, não sabe esperar no Senhor. E essas construções é perigosa. Essas construções vai fazer o que você vai ver o quê? Tudo ser derrubado que você construiu e você vai ter que voltar para a estaca zero. E aí ela começou a falar, só vai voltar para a estaca zero, só que tem uma coisa aí. E eu comecei a ouvir ela falar na mentoria. Só que tem uma diferença. Se o inimigo não pegar, se o inimigo não atravessar, porque ela falou que hoje em dia, às vezes as coisas que saem do altar estão saindo distorcido, as coisas que saem do altar estão saindo ao ouvido das pessoas de um modo diferente. Hoje o inimigo ele já está trabalhando daqui para baixo já. Para quê? Para poder ferir a nave da igreja, para poder ferir a igreja, para a igreja não crer, a igreja não acreditar que Deus tem todo o poder. E ela começou a falar que hoje em dia, quando a gente corrige, as pessoas já não gostam mais. Por quê? Porque eles não querem o alicerce, elas querem mostrar a construção. E eu comecei a ouvir ela falar sobre isso. E que algo me chamou muita atenção sobre isso. Falei assim, para mim mesma, Senhor, como que foi tua jornada? Como foi o teu caminho até a cruz? Como foi teu caminho até o Senhor ressuscitar? Porque o Senhor diz que tudo que o Senhor sofreu, nós vamos sofrer. Tudo que o Senhor foi perseguido, nós vamos ser perseguidos. Tudo que o Senhor foi odiado por causa da palavra de Deus, diz que nós também seremos odiados por causa da sua palavra. Aí eu comecei a imaginar e comecei a falar com Deus, falar com o Espírito de Deus. Eu quero saber como que foi tua jornada. E eu vou pegar o livro do Evangelho de Mateus para poder estar vendo isso. E comecei a ver que Jesus, quando ele começou, eu já comecei em Mateus, irmãos, Mateus 26, versículo 17. Eu já comecei no que Jesus comemora a Páscoa. Eu quis começar no final da caminhada de Cristo. Eu quis começar por aí, porque como ela me disse que a enchente e o vento, ele vem tanto para a casa do prudente como do insensato. E a caminhada de Deus, você vai ver a caminhada de Cristo sobre a terra, ela veio para salvar tanto o povo judeu como os gentios. Então você vê que associando parece meio igual. E comecei a analisar a caminhada de Cristo, como que Cristo era visto. Porque você vai ver que o verbo se fez carne, você vai ver que Deus, ele tomou a forma humana de homem, como Jesus Cristo, como eu e você. E você vai ver que quando ele foi batizado nas águas, foi o momento que o Espírito Santo de Deus se manifestou. Até então, ele andou como homem, como eu e você, normalmente sobre a terra. Aí começa a imaginar a grandeza, o resplandecente, que saiu do seu trono de glória, para vir sobre esta terra, se fazer homem, para que eu e você pudéssemos obter a salvação pela graça, pela fé. Eu comecei a imaginar o que ele precisou passar, o que ele precisou suportar até a cruz, aonde precisava se cumprir um propósito de Deus. E se você analisar, nós estamos aqui até cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus estava sobre a terra para cumprir o propósito de Deus na vida dele, para que eu e você pudesse voltar ao início de tudo, aonde ele nos deu uma vida eterna, aonde a morte não poderia mais ter poder sobre as nossas vidas. Então ele veio para poder, irmãos, tirar a chave do adversário, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de recebermos a salvação.
Só que aí você vai ver que quando ele comemora a Páscoa, você vai ver que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E ele respondeu: vão até a cidade, procure certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. E quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. E durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Ele prepara um banquete. Ele prepara a ceia da Páscoa. Um momento de ação de graça. Aí nesse momento ele pega, onde ele estava sentado com seus 12 discípulos, ele começa a abrir uma conversa, e a conversa que ele abre, porque ele diz que está chegando a hora de que tem que acontecer, vai ter que acontecer. E ele pega e diz assim: olha, um de vocês que está sentado na mesa há de me trair. Aí eu vi o quê? Primeiro o processo de Jesus como homem. Foi traído. Quer dizer, eu e você não estamos livres disso também. Porque ele disse que nós vamos passar pela mesma coisa que ele passou. Aí você vai ver que, já em Mateus 26, enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Pensa bem, primeiro ele sabe que vai ser traído, ele expressa para todos que estavam sentados na mesa, no momento onde eles estavam em uma confraternização. E de repente ele pega o pão e ele dá graças a Deus. Parte o pão e dá aos seus discípulos. Pensa bem. Ele não fez acepção de ninguém. Ele não chegou, ele sabia que era Judas, mas ele não chegou a Judas e falou assim: você há de me trair. Não, ele soltou. Sentado naquele momento de confraternização. Mas ele sabia quem ia trair ele. Mas ele sabia que cada um tem sua escolha. Cada um vai para o caminho que quer ir. Construir a casa sobre a rocha ou construir a casa sobre a areia. Cada um escolhe a sua construção. Cada um escolhe o seu trajeto. Cada um escolhe o seu caminho. Só que ele não deixou isso abalar ele. Ele pegou o pão, ele partiu, ele deu graças e deu aos seus discípulos. Eu não sei que tamanho de coração é esse, porque ele estava como homem. É como ele quisesse dizer para mim e para você: você vai passar por isso, mas ainda parta o pão. Continue, siga em frente. Aí em seguida ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos dizendo: bebam todos vocês. Eu achei isso muito interessante, porque isto é meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue de Jesus é derramado para o perdão dos pecados, e o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. E ele diz mais: eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele reparte o pão. Ele diz que o vinho representa a purificação dos nossos pecados. E ele diz: olha, eu vou voltar a tomar, mas é de um vinho novo com vocês. E vai ser lá no reino do meu Pai. Ele está nos dando uma afirmação, afirmando a nossa vida. Você está construindo aonde Deus não está dizendo: não te conheço. Está construindo aonde Deus está dizendo: eu sei quem você é. Isso é algo muito importante, irmãos. Isso é algo, irmãos, que nos leva a ter a certeza do tamanho do amor, da bondade, da misericórdia que Ele tem para aqueles que crêem nele, sobre aqueles que confiam nele, sobre aqueles que entregam o caminho a Ele. Só que aí você vai ver que já no versículo 31,
que Jesus disse aos discípulos: esta noite, todos vocês vão fugir. Abandonaram Jesus. Não se preocupe se alguém te abandonar. Jesus foi abandonado pelos que seguiam ele. Ele foi abandonado pelos que sentavam à mesa com ele. Só que ele não foi só abandonado. Ele foi negado. Negaram que andavam com ele. Negaram que estavam com ele. Negaram que conheciam a ele. E quando eu vejo Jesus falar assim para os discípulos, esta noite, ele afirmando para os discípulos, esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Eu não sei que sentimento será que Jesus estava tendo nesse momento. Primeiro, ele disse que aquele que sentava na mesa com ele ia trair ele. E de repente ele pega e diz para os outros discípulos: vocês vão fugir e vão me abandonar. E eu comecei a imaginar isso. Ele passou como homem para mostrar para mim e para vocês: vocês vão passar por tudo isso, mas permaneça até o fim. E aí você vê que, pois a Escritura dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei diante de vocês para Galiléia. Então Pedro pega e diz a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos te abandonem. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes eu ouvi isso? Eu não vou abandonar. Eu não vou te deixar. Eu vou com você. Vamos até o fim. Eu vou estar contigo. Só que fugiram. Abandonaram. E Pedro, ele estava falando com o dono da vida. É como você estivesse falando com um anjo da igreja, com um homem ou mulher de Deus, que tem toda a essência, presença, manifestação do Espírito de Deus. É como se ele estivesse tentando falar isso para essa pessoa, como alguém tinha querendo falar isso para o seu esposo, ou quisesse falar isso para os seus filhos. Só que aconteceu. E eu e você, eu e você também passaremos por isso, ou já passou por isso. Ou talvez nem passe por isso, porque você está construindo a tua casa na rocha. Então você vê a diferença de quem constrói na rocha e vê a diferença de quem não constrói na rocha. Porque olha que você vê aqui, eles andavam com Cristo, eles viram a maravilha de Cristo, eles viram a maravilha de Cristo até mesmo sobre seus familiares, a qual Cristo fazia. Você vê a sogra de Pedro, a qual ele manifestou o poder dele, a glória dele, tirando a febre dela. Então você vai ver que essas pessoas andavam com Cristo, estavam com Cristo, mas não sabia quem era Cristo. Às vezes nós vemos os milagres, vemos as glórias, vemos as grandezas, vemos os poderes, vemos os sinais, vemos as maravilhas, mas nós não sabemos quem é Ele. Porque se eles soubessem quem era Ele, não trairiam Ele. Se soubesse quem era Ele, não tinham fugido, não tinham abandonado Ele. Aí você vai ver, mas Jesus pega e rebate a Pedro. Aí você vê que Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu não sei como Ele pode nos amar tanto assim. Ele conhece os dele. Ele conhecia quem andava com ele. Ele sabia quem estava com ele. Ele estava preparado para tudo o que ia vir sobre a vida dele. Mas mesmo assim, você vai ver, ele não se abateu. Ele seguiu rumo ao propósito, rumo àquilo que Deus deu como um destino para ele cumprir sobre esta terra. Aí você vai ver que Pedro pega e responde.
Quantos discípulos, vamos dizer aqui, está falando de discípulos, quantos discípulos que você diz, você vai me abandonar, não fala isso que você, primeiro vento e tempestade, você vai desistir, você vai sair, você vai parar, você vai procurar outro lugar. Quantas vezes alguém fala isso para você? Às vezes, da tua própria casa fala isso para você. Eu posso falar porque eu já ouvi isso da minha própria casa. Eu vou parar, eu vou para outro lugar, eu vou desistir, não vou te ajudar. Quantas vezes? E Cristo passou por isso. Aí você pega e diz, ele pega e diz, eu afirmo que você vai fazer isso. Aí Pedro ainda tenta contradizer o próprio Deus, dizendo, eu nunca vou dizer que não o conheço. Mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Quantos diz que morre com você? Quantos têm dito isso para você? Mas você tem se abatido, eu quero dizer, Deus, como homem, não se abateu. Ele seguiu. E o que ele quer dizer para mim e para você? Por mais que as pessoas prometam as coisas para você, siga em frente. Caminhe. Vá até o fim. A primeira promessa que você recebeu foi de Deus. Você vem aqui sobre essa terra porque Ele quis você. Ele formou você. Ele te trouxe, Ele te deu vida, Ele soprou sobre sua narina. Por mais que muitos digam que não vão te trair, que não vão te abandonar, que não vão fugir. Mas o que você tem que crer é em Deus. O que você tem que crer que você está fazendo uma construção sobre a rocha. O que você tem que crer que pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a fúria do adversário, mas Deus vai estar com você na construção. Não importa se vão te negar. Não importa se Jesus vai olhar para você quando você estiver negando. Não importa, irmão. Não importa que às vezes você vai ver alguém negar, nunca fui daquela igreja, nem conheço aqueles pastores, eu nem conheço aquela pastora, nem conheço aquele irmão lá, não, eu nem sei quem é. Não importa, irmão. Olha para a pessoa, irmão, e siga em frente, porque Deus tem coisas grandes para dar para você. Só que aí você vê que Jesus, ele foi para Getsemane, no lugar de prensa, onde prensava o azeite. E você vai ver que Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Ele pegou Pedro, Tiago e João, levou com eles até o Getsemane, falou para eles, senta aqui vocês três, porque eu vou ali orar. Escute. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir, olha o que ele sentiu. Ele saiu à parte a orar, deixou os três. E ele sentiu tristeza. Ele sentiu aflição. O que eu quero falar para você? Você vai sentir momentos de tristeza, sim. Você vai sentir momentos de aflição, sim. Jesus também sentiu um momento de tristeza. Jesus também sentiu um momento de aflição, porque estava chegando a hora dele para salvar a minha e a tua vida. Estava chegando o momento que ele ia ter que morrer naquela cruz, que ia se fazer pecador sem ter cometido pecado nenhum. Não pense, irmãos, que é errado você ficar triste às vezes. Não pense que é errado você, às vezes, sentir até mesmo aflição. Não, irmão, não é errado. Jesus sentiu. Tem momentos que o teu corpo reage. Porque às vezes você não sabe falar, você não sabe se expressar, ou você fala até demais. Só que você não consegue se expressar como gostaria de se expressar, e você de repente, você sai para orar, a única coisa que invade o teu ser é uma tristeza, o que invade o teu ser é uma aflição na tua alma. Só que Jesus falou que eu e você passaremos por tudo que ele passou. Então ele foi traído. Você vai ver que ele foi negado. Aqueles que andavam com ele abandonou ele. Aqueles que estavam com ele fugiu. Você vai ver que agora ele sente tristeza, ele sente aflição.
mais. No versículo 38. E disse a eles, olha o que ele disse para os seus discípulos: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Olha o que Jesus falou. A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Imagine a dor que Jesus estava sentindo. Imagine a aflição que Jesus estava sentindo. Imagine a tristeza que ele estava sentindo para ele declarar aos seus discípulos que a tristeza que ele estava sentindo poderia matar ele. Então você vai ver que não é errado, às vezes, você, pastor, você, evangelista, chegar para os seus liderados e dizer: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Porque às vezes nós nos sentimos tristes, às vezes sentimos angustiados, às vezes não sabemos se expressar, ou às vezes nem se expressamos. Mas a primeira coisa que vem é o julgamento, dizendo: não pode falar, não pode demonstrar, não pode dizer. Mas aqui você vai ver que Jesus chega aos seus discípulos e ele diz para eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. O que ele quis mostrar aqui? Aqui era o pastor dos pastores. Aqui não era um pastor normal, era o pastor dos pastores. Estava falando para os seus discípulos, para os seus liderados, vamos dizer, para os seus obreiros. Estava simplesmente abrindo o seu coração, dizendo: a tristeza que estou sentindo é tão grande que pode me matar. Agora eu digo para você, se Jesus falou, imagine nós. Se Jesus passou por esse momento, imagine eu e você. A única diferença, que ele passou por tudo isso, mas construindo o alicerce, sendo um homem prudente. E você vai ver, ele foi um pouco mais adiante, ele se ajoelhou. E quando ele se ajoelhou, você vai ver que ele pega e diz: meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aquele que morreu por mim, por você, na cruz, estava dizendo: pai, arranca de mim essa dor. Arranca de mim esse sofrimento, essa tristeza. Arranca de mim esta aflição. Mas aí ele para e de repente ele vê: mas eu preciso cumprir o que eu vim fazer neste lugar. Aí ele pega e diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, tem momentos na nossa vida que nós queremos dizer para Deus: tira toda essa angústia, tira tudo isso que eu estou sentindo, tira tudo essa dor, essa perturbação, essa aflição, essa angústia, esse desprezo, essa ansiedade. Tira tudo isso de mim, isso que não me deixa dormir à noite, isso que não me permite mais sorrir de verdade. Arranca tudo isso de mim. Quantas vezes nós, irmãos, queremos fazer isso, mas se nós fazemos isso, nós somos julgados. Não, você não pode. Não, meu Deus, você é pastora. Não, eu dependo de você, irmão, você não depende de mim, você depende dele. Eu sou falha, você é falho. Ele nos mostra isso na Bíblia, mas tem uma diferença: preciso chegar até o fim. Eu preciso fazer a vontade dele. Eu preciso que reine o querer dele.
Eu estou com todo esse sentimento, mas eu preciso fazer a vontade dele. Irmãos, tem que ter muita fé. Tem que ter muita coragem. Irmão, tem que estar muito alicerçado nele. Tem que saber quem ele é dentro de você. Tem que saber por que o Espírito de Deus mora em você. Porque se não tiver o Espírito, se não tiver esta presença dentro de você, irmão, você vai fugir, você vai abandonar, você vai sair do caminho. Porque você vai ver que até aqui os discípulos andavam com o próprio Jesus, mas não tinha presença dentro deles. E hoje nós andamos com Cristo, mas temos a presença dentro de nós. Essa é a diferença deles. Eles andavam com Cristo, mas não tinham a presença de Cristo dentro deles. Nós andamos com Cristo e temos a presença de Cristo dentro de nós. Então eu te digo, quando você conhece quem é o Pai dentro de você, você vai passar até mesmo por essa situação, mas você vai lembrar que tem alguém dentro de você que é muito mais forte do que você. Só que aí você vai ver que ele voltou. Olha que coisa, irmãos. A jornada de Cristo, a caminhada de Cristo até a cruz. Ele voltou e os três discípulos que ele mais confiou para estar vigiando, para estar orando junto a ele, estavam dormindo. Às vezes aquele que você chama para estar com você numa guerra, para estar com você numa peleja, estar com você no momento de oração, você vai voltar, vai olhar para eles. E eles vão estar dormindo. Aí você pega, você diz, você vê que ele pega e diz a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Pare para pensar. Será que vocês que estão aqui nesta noite não podem vigiar nem por uma hora? Eu vou aprofundar mais. Será que é tão difícil vocês estarem junto conosco neste ministério? Será que é tão difícil nós contarmos com vocês? Será que só uma hora? Pare para pensar. Era como Cristo estivesse dizendo isso para eles. Eu estou pronto para morrer, eu vou morrer daqui a pouco. E os últimos segundos que vocês estão aqui comigo, vocês estão dormindo. Você vai ver que eles estavam na hora que Elias e Moisés apareceu. Você vai ver que eles estavam junto com Cristo na hora que Cristo estava curando. Quando Cristo estava libertando vidas. Eles ouviram as parábolas. Eles viram a multiplicação. E de repente, irmãos, o Senhor chama eles no momento mais difícil. Para eles orar, para eles ficarem à parte, mas era para ficar vigilantes, era para estar orando. E naquele exato momento eles estavam dormindo. Aí você vai ver que Jesus ele é preso. Você vai ver que Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos, vinha com ele uma grande multidão armada, com espadas e porretes. E você vai ver que o traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prenda o homem que eu beijar, pois é ele. Aí você vai ver, olha como que ele chega no mestre. Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. E sabe que Jesus responde? Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Um beijo, irmão. Que a paz esteja convosco.
É como quisesse dizer, quantos que diz a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. E vem com um beijo. E a primeira oportunidade te trai. E Jesus, sendo Jesus. Eu quero um sentimento desse em mim. De ver alguém me traindo com um beijo e dizer, amigo, o que tiver que fazer, faça agora. Sabe o que fizeram? Prenderam, amarraram ele. Você vai ver que eles pegaram, irmãos, Jesus Cristo e levaram até Caifás. Você vai ver que levaram eles até o mestre da lei, alguns líderes judeus. Você vai ver que começaram a fazer acusação falsa. Quem que nunca viveu uma acusação falsa aqui? Contra Jesus a fim de o condenar à morte. Você vai ver, irmãos, que não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Quantos vão levantar-se para dizer mentira a teu respeito? Aí você vê que ele diz, não é você que diz que destruiu o templo de Deus e construir de novo em 3 dias? Aí você vai ver que Jesus, diante das acusações, das afrontas, ele ficou calado. Senhor, me dá essa sabedoria. Aí você vai ver que o sacerdote Caifás, ele pega no versículo 63 e diz assim, em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus, eu exijo que você diga para nós se você é o Messias, se você é o Filho de Deus. Ele calado. E Caifás, junto com todo aquele concílio, estavam tentando contra ele, lutando contra ele. E você diz, quem está dizendo isso é o Senhor. Quem está dizendo isso é você, não sou eu. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí você encontra no versículo 67. Em seguida, cuspiram no rosto dele e deram bofetadas em Jesus. E começaram a bater nele, dizendo, ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Aí você vê no versículo 69 de Pedro 26. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse, você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou, dizendo, eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio, outro empregado viu e disse às pessoas que estavam ali, ele estava com Jesus em Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo, juro que não conheço esse homem. Pedro jurou que não conhecia Cristo, jurou que não conhecia Jesus. Aí você vai ver que pela terceira vez, no versículo 74, então Pedro disse, juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Eu não conheço esse Jesus, eu não andei com ele, eu juro que Deus me castigue se eu estiver mentindo. Pedro, irmãos, aquele que agora há pouco disse, eu não vou te negar, aquele que agora há pouco disse, eu não vou te abandonar, aquele que quis dizer para Jesus assim, olha, o que você está falando para mim está tudo errado, porque eu vou com o Senhor até o fim. Pedro.
Aí ele lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E Pedro sai daquele lugar e começa a chorar amargamente, porque ele lembra que Jesus tinha dito: você vai fazer. E ele disse: eu não. De mim isso não vai. Não se preocupe, que de mim disso não vai sair. Ele passou. E você não é melhor do que ele, eu não sou melhor do que ele. Também passaremos. Mas tem uma diferença. Aonde você vai construir o teu alicerce? Aonde você vai construir a tua casa? Aí você vê que Jesus, no capítulo 27, versículo 13, versículo 11, Jesus estava em pé diante do governador e esse interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Ele ainda diz mais: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado porque ele não disse nada. Aí você vê que em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. E naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Lá no meio daquela multidão devia ter aquele cego que ele curou. Lá no meio daquela multidão deveria ter um leproso. Lá no meio daquela multidão devia ter alguém que ele libertou da possessão maligna. Mas na hora que o Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o povo começou a gritar: Barrabás. Imagine ele olhando para aquela multidão, e aquela multidão dizendo: soltem Barrabás, soltem um assassino, soltem esse homem cruel. E ele olhando para aquele povo que ele andavam atrás dele, aquele povo que seguia ele, aquele povo que tinha alguns que entre eles estavam, que ele curou no nome de um Deus vivo. Agora, de repente, ele vê gritar: solte Barrabás. E você vai ver que depois que mandaram soltar Barrabás, você vai ver que começaram a chicotear Jesus. No versículo 26, começaram a chicotear ele. E uma coisa que a apóstola Marli fala para mim: Jesus passou por tudo isso, e você acha que você é melhor do que ele? Que você não vai passar? Ela fala isso para mim nitidamente. Se Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus em carne e osso, passou, por que você acha que você não vai passar? Por que você acha que você não vai sofrer isso? E você vai ver que os soldados começaram a zombar de Jesus, começaram a caçoar de Jesus, tiraram a roupa de Jesus, vestiram ele com uma capa vermelha, fizeram uma coroa de ramos cheia de espinho, puseram, enfiaram na cabeça dele, colocaram um bastão na sua direita, começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus, e começaram a cuspir nele, pegavam o bastão e batiam na cabeça de Jesus. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha, vestiram ele com as suas próprias roupas, em seguida o levaram para crucificarem. E quando eles estavam saindo, você vai ver que encontraram Simão Cirineu, ao qual obrigaram a carregar a cruz até Gólgota, lugar da caveira. Pare para pensar. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Pare para pensar. Ele sofreu por mim, ele sofreu por você. Ele levou sobre si todas as enfermidades, todos os nossos pecados, ele levou sobre si.
Aí foram dar uma bebida com ele, um vinho misturado com fel para Jesus beber. E depois os soldados começaram a zombar, a rir, repartir as roupas entre si. E puseram uma tabuleta em cima da cabeça de Jesus Cristo, escrevendo uma acusação contra ele, dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus. E os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e começaram a insultar a Jesus. Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construir em 3 dias, se você mesmo é o Filho de Deus, desça da cruz e salva-se a si mesmo. As pessoas estavam, irmão, até mesmo sendo induzidas pelo adversário, querendo que Jesus desistisse. Levou Jesus no limite. E hoje não é diferente do adversário. Ele vai lutar contra você 24 horas para te levar você no limite, para você parar, para você desistir, para você sair do propósito, para você sair da comunhão com Cristo. Porque o maior problema dos cristãos hoje em dia é falar assim: por que eu passo por isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu sofro tanto assim? Hoje o que você mais ouve de cristão? Por que minha casa é desse jeito? Se eu oro, se eu jejuo. Cristo orava, Cristo jejuava mais. Cristo era o próprio Deus como homem andando sobre a terra e passou por tudo aquilo que você tem passado. E você ainda diz assim: eu não tenho que ouvir insulto. Ele foi insultado, às vezes você diz: eu não tenho obrigação de ser caçoado. Ele foi caçoado, às vezes você diz: eu não tenho que ser cuspido no meu rosto, eu não tenho que levar bofetada. Mas ele foi cuspido, ele levou bofetada e ele foi até o fim. Aí você vê mais. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Em outras traduções: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: é o Elias. E de repente uma das pessoas foi lá, molhou a esponja com vinho comum, pôs na ponta um bastão e deu para Jesus beber. Enquanto outros diziam: é Elias. Aí você vai ver algo aqui muito grandioso. Em Mateus 27:50, Jesus deu um grito muito forte e morreu. Esse que eu estou te apresentando hoje é o Jesus que morreu por você na cruz. Esse que estou te apresentando hoje é aquele que morreu para mim e para você adorar o nome dele. Esse que estou apresentando para você aqui hoje, que está te dando uma oportunidade de morar no reino dele, de andar na rua de ouro. Esse aqui que estou te apresentando, que disse: eu venci o mundo, está dizendo para mim e para você: você também consegue vencer. Esse que passou por toda essa situação, você não é diferente, você às vezes passa por essa situação, você não é diferente, você não é melhor do que ele, eu não sou melhor do que ele. Ele passou, mas ele venceu. Ele quis mostrar para mim e para você: você também consegue. Você também pode vencer. Você pode passar por tudo isso, mas você ainda pode vencer. Você pode passar por tudo isso, mas você pode chegar do outro lado. Você pode passar por tudo isso e teu nome está escrito no livro da vida. Você pode passar por tudo isso, mas eu moro em você. E sabe o que Deus quer que nós façamos, irmãos? Sejamos testemunhas dele. E sabe o que mais que ele quer que eu e você faça quando entramos por essa porta? Quando nós entramos por essa porta, ele quer que nós cultuemos o nome dele, que nós adore ele, porque o culto é feito para adorar a Deus. O culto não é feito para mim e para você, o culto é feito para ele.
Só que muitos não conseguem entender isso, muitos não conseguem compreender isso. Você vai ver que todas as pessoas que pediram algo para Deus estavam na beira do caminho. Na beira do caminho Deus vai curando, mas quando você entra na presença dEle, é para adorar, para exaltar, glorificar, agradecer o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, sobre tudo e sobre todas as coisas. Porque a honra é dEle, a glória é dEle, tudo é dEle e não é de mais ninguém. É isso que eu quero dizer para você. Você pode sofrer na beira do caminho. Você pode ser chicoteado na beira do caminho. Você pode ser cuspido na beira do caminho. Mas quando você entrar na presença dEle, meu amado, minha amada, adore o nome dEle, glorifique o nome dEle. Mas por que tudo isso? Por que aconteceu tudo isso? Ele gritou bem forte, ele morreu, a cortina do templo rasgou-se em 2 pedaços, de cima a baixo, os túmulos se abriram, as pessoas que tinham morrido começaram a andar sobre aquela cidade, começaram agora a acontecer a ressurreição, aquelas pessoas foram ressuscitadas, começaram a sair dos túmulos, e o que eu quero dizer para você, aquilo que Deus, ele falou que ele vinha para fazer, que ele vinha morrer por mim e por você, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e ele não está mais na cruz porque ele mora em mim, ele mora em você. E você pode passar por tudo que ele passou, mas eu quero te dizer, a cruz está vazia. Eu quero te dizer, a cruz está vazia. Eu quero te dizer mais uma vez, a cruz está vazia. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Aquele que venceu está dentro de você. Aquele que venceu mora em você. Aquele que conquistou está aí dentro de você. E o que eu quero dizer para você, não importa a dor, não importa a aflição, não importa se você vai gritar bem alto na hora da tua morte, o que importa é que você vai ressuscitar, que você vai ressuscitar. A morte não tem poder sobre tua vida. A morte não tem poder sobre tua casa. A morte não tem poder sobre a tua geração. A morte não tem poder sobre o teu casamento. A morte não tem poder sobre o teu trabalho. A morte não tem poder sobre a enfermidade. A morte não tem poder. Ela não tem poder porque ele vive, ele reina para todos sempre. E a glória é dele, o poder é dele, tudo é dele. E quero dizer mais, você é presente dele. E vou dizer, ele morreu e ressuscitou. E eu quero dizer para você, não tenha medo do que você está passando. Não tenha medo do que está acontecendo. Não tenha medo do levante. Não tenha medo da situação. Não tenha medo se a finança está bloqueada. Não tenha medo. Eu quero te dizer, aquele que venceu, ele está aqui nesta noite para mudar a tua vida. Ele está aqui nesta noite para mudar a tua história. Ele está aqui nesta noite para dizer para você, eu venci por você. Ele venceu e ele está dizendo mais, eu te seguro pelas minhas mãos, eu te coloco de pé e ando contigo no vale, eu ando contigo no deserto, eu ando contigo na tempestade, eu ando contigo no vento, eu ando contigo na fornalha, eu ando contigo, eu sou teu escudo, eu sou teu broquel, eu sou teu pai, tu és o meu filho amado, e ele te diz nesta noite, você não vai morrer, você vai ressuscitar, você vai ressuscitar, você vai ressuscitar. E o que eu quero dizer aqui nesta noite, a promessa de Deus nesta noite começa a ter vida, a promessa de Deus começa nesta noite a ter vida. Aqueles que te perseguem vão ver o teu Deus, aqueles que te acusam vão ver o teu Deus, aqueles que te esnobam vão ver o teu Deus. Aquele que diz que você não vai chegar a nenhum, vai ver teu Deus te levando no lugar da vitória, no lugar da conquista. Vocês vão ver. Marca a data de hoje, marca o dia de hoje. Eu quero até ser mais, irmãos, eu quero ser mais profeta ainda nesta noite. Hoje seria o dia que ele morreu e domingo seria o dia que ele ressuscitou. Então eu quero declarar que até domingo algo sobrenatural vai acontecer sobre a tua vida. Eu quero ser profeta, é culto
vai acontecer na tua vida. Algo diferente vai acontecer. Em 3 dias eu faço esse propósito agora, diante da presença do Deus que eu sirvo, diante do Eu Sou, diante do Todo-Poderoso. Eu faço agora esse propósito. Em 3 dias, irmão, em 3 dias vai começar uma reconstrução. Vai começar uma reconstrução. Vai começar uma reconstrução. Em 3 dias, irmão, se prepara, se coloca de pé, porque é domingo, irmão. A giripoca vai piar aqui neste lugar. É 3 dias, irmãos. É 3 dias. Se prepare para domingo. Se prepare, porque vocês vão ver aquilo que todo mundo viu. Ele ressuscitou. Pastor Ângelo, você vai ver. Pastor Lucas, você vai ver. Pastor Anderson, você vai ver. Você vai ver, Evelyn. Pastora Thaís, você vai ver. Você vai ver, Daiane. Você vai ver, Roseli. Você vai ver, filha de Deus, Isabelle. Você vai ver, Inês. Você vai ver, Giovana. Você vai ver, irmã Vera. Você vai ver, pastor Antônio. Você vai ver, irmã Ana Paula. Você vai ver, pastora Valéria. Você vai ver, Giovana. Você vai ver, Gabriel. Você vai ver, Caio. Você vai ver, Jailton. Você vai ver, o Eudes. Você vai ver, o Lucas. Você vai ver, pastor. Você vai ver, Mateus. Em nome de Jesus Cristo, no 3º dia, ele ressuscitou. Oh, Deus poderoso. Domingo, se prepare para viver ressurreição aqui neste lugar. Se alguma coisa morreu na tua vida, não vou dizer para você, não morreu. Viveu. Ele não morreu. Ele viveu. Ele não morreu, ele viveu. E ele vive sobre você, sobre vocês, sobre aqueles que estão nos vendo online. Ele vive, ele reina para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. São 3 dias, irmãos. Eu estou saindo daqui e estou indo lá para o Pinheirinho fazer oração. São 15 sextas-feiras em igreja de frente. Eu saindo daqui e estou indo pelejar, irmãos. E eu creio, irmãos, que o sobrenatural vai acontecer. Eu já creio que a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus, que o grande amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. Diz, a igreja diz, a igreja diz. Palmas para Jesus, irmãos.